Queria chamar aqui comigo no palco Felipe, da ReHap. Ele é gerente de operações e omnichannel do Grupo ReHap, especialista em gestão de estratégia de negócio, pelo visto tem plateia, e com mais de 15 anos de varejo, atribui diferencial, oportunidade de ter atuado em diversas áreas e segmentos. E Matheus, CTO da Reserva, da R&Co, pai do Lucas, estudou engenharia e, antes de se apaixonar pelo varejo, trabalhou em tech e produtos digitais em diferentes segmentos: aeronáutica, telecomunicações, mídia e turismo. Gente, é um prazer estar com vocês dois aqui. Prazer é nosso. Prazer é nosso, obrigado. Vou começar, então, com o tema As Lojas Físicas Transformando Experiência Digital. A gente juntou aqui no palco a ReHap e a Reserva, porque são duas marcas que são muito conhecidas pela experiência de loja, experiência da loja física. O aconchego que tem na loja, o jeito do vendedor falar com o cliente, seja na Reserva, como Reserva Mini também, seja na ReHap, de agachar, falar no olho da criança. E eu queria entender com vocês como é que foi esse começo. A loja física, ela é tão importante para as duas marcas. Como é que foi a introdução do digital nas lojas para vocês? Então tá, eu começo aqui, gente. Assim, obviamente o físico veio antes, né? Eu acho que a maioria do mercado se representou assim, e para a Reserva não foi diferente, né? A gente costuma conversar muito disso internamente, assim, que é uma experiência muito diferenciada. O vendedor tem um padrão na Reserva, assim, ele é gente boa. Talvez seja essa grande referência que todo mundo, né, que frequenta as lojas. É agradável você estar lá dentro, você tem uma sensação que você está em casa, né, uma loja bonita, enfim, né? Então tem sempre essa preocupação. Como que você consegue transmitir isso para um ambiente que às vezes é um ambiente mais pragmático, né? Talvez o online ele seja mais pragmático nesse contexto. Então, obviamente, é uma experimentação, é um conjunto de tentativa e erro, né? Que é uma jornada longa. Como é que você vai aproximando essa jornada para o cliente ter uma percepção, né? Que é uma experiência só, né? A gente sabe que está longe disso. A gente teve uma oportunidade, né? Que é claro que não dá para a gente falar que foi positivo, que foi a pandemia. Eu acho que todo mundo se viu num ambiente que, de repente, era quase que obrigatório, né, você tá resolvendo suas situações no ambiente online. Então, nesse momento, né, a nossa força de vendas, eu acho que isso deve ter acontecido com a maioria de vocês, ela se viu meio, cara, o que eu faço agora, né? O que eu faço com toda a minha estrutura, todos os vendedores, né, minhas quase 180 lojas aí ao longo do território nacional, o que a gente faz com esse pessoal? Então, essa turma ela virou para um modelo de negócio hoje que é muito vencedor que a gente tem, da venda influenciada, né? Então, eles começaram a incentivar todo o tráfego no online, né? E isso criou duas situações muito positivas aí para a gente. Tanto o aumento, obviamente, né, a escalada grande do ambiente online, quanto também uma aproximação, né, dessa temperatura, né, desse calor humano. Quer dizer, o cara que era gente boa no ambiente físico, né, ele também estava, de certa forma, atuando no ambiente online. Então, isso foi mais ou menos assim que a gente começou a catapultar aí o ambiente online nosso. Acho que muito parecido assim com esse movimento da Reserva. Eu acho que outras empresas aqui também passaram por esse movimento. O grupo ReHap, especificadamente, ele vem há 35 anos, né, com uma jornada física muito forte, de encantamento, assim como a Reserva. E essa transformação digital, principalmente com relação à multicanalidade, ela aconteceu também nesse processo da pandemia, né? Ali a gente teve que trazer outras alternativas, novas ferramentas, novas tecnologias, e na loja o pessoal também precisou se adaptar. Nós criamos dentro da nossa estrutura de loja a figura dos guardiões, que para aquele momento foi necessário para a operação. Então, dentro de cada canal existia na loja. Você vai cuidar de operação de handling, de chip, né, de pick-up, você vai cuidar do WhatsApp. Então, foi criado essa figura dentro da loja
do guardião. Ele era um pouco do guardião de cada canal, né? Mas agora, após essa digitalização, os resultados vindo, a gente procurou trazer um programa que era para superar essa primeira etapa que era do guardião. E esse programa a gente chamou de programa Giro Omni, né? Esse programa tinha o propósito de capacitar o time de vendas, né? Dentro de 3 pilares: treinamento, engajamento e simplificação dos processos. Então, a gente começou a multiplicar esses guardiões dentro da loja. A gente precisa que todos os vendedores saibam lidar com o WhatsApp. Todos os vendedores saibam fazer um atendimento numa jornada digital e aproveitar essa jornada, sempre pensando no detalhe, no que a gente precisa oferecer para o cliente, com muita qualidade, com muita simplicidade, porque o cliente gosta de uma jornada sem fricção. Então, pensando muito nisso, a gente implantou esse programa, mas a gente já está estruturando uma terceira etapa, que é a implantação do método SDCA. Padrão, treinamento, ação e agir, né? Como a gente age também, utilizando o método PDCA, voltando para a jornada, melhorando as etapas do que a gente já entende que evoluiu, mas procurando desenvolver, sempre olhando um pouquinho melhor, sempre olhando no detalhe, uma dedicação especial para o nosso cliente. Não, é só um outro comentário também, que você estava falando do padrão de atendimento, né? Uma das coisas que a gente também percebeu uma mudança grande, né? Obviamente a gente começando a utilizar toda a malha nossa de lojas como estrutura de seller também, né? Assim, de distribuição, né? De malha logística também. E é interessante o engajamento do vendedor também com esse processo, né? Como é que ele vê no fundo, né? Que se ele atender melhor o cliente dele, né, ficar mais feliz, ele vai criar um engajamento constante com esse cliente. Então, hoje, basicamente, todas as lojas nossas, né, são pontos de fato de entrega, né, que a gente chama de ship from, aí, e 15% das nossas lojas, elas têm distribuição nacional, né, então funcionam efetivamente como se fosse CD. E o mais legal é isso, assim, é o grau de engajamento do vendedor nesse processo, né, como é que ele entende esse ambiente, e ele entende que tudo gira, né? Quer dizer, quanto mais fomento eu tiver, quanto mais próximo eu tiver do cliente, quanto melhor eu tiver atendendo, no final das contas, é claro que ele é uma pessoa, né? É claro que ele quer ganhar mais, que ele quer, né, ter uma rentabilidade maior também. Então, ele percebe que esse fluxo é muito saudável para ele. Perfeito. Eu acho que de tudo que vocês falaram aqui, existem várias soluções, né, do digital dentro do físico. Queria entrar um pouco mais a fundo no Pickup Store, né, no compre e retire da loja. Como é que é para vocês o compre e retire? Como é que é a porcentagem dessa venda dado todo? Um pouquinho, conta pra gente especificamente desse tema. Tá. Hoje, basicamente, 1/3 das vendas nossas, né, o cliente opta por retirar em loja. Tem alguns fatores que levam ele a querer retirar em loja. Claro que tem a questão do custo do frete, né? Principalmente concatenado com uma questão logística, né? Às vezes ele trabalha ou passa próximo a uma loja e aí ele acaba, né, tendo essa questão. No caso nosso, né, a gente envolve vestuário, né? Então, tem também a questão de vestir, né? Então, às vezes ele compra, ele vai lá várias vezes para experimentar a roupa, quase que para homologar, né, para ter certeza que é aquela roupa, e em diversas vezes ele efetua uma troca quando ele acha, né, que não ficou exatamente. E tem a questão meio oportunística também, né? Então, assim, por mais que você tenha uma entrega hoje, né, e a gente tem entregas aí com prazos mínimos, principalmente considerando essa estrutura, né, da última milha de entrega ser feita, né, com as lojas aí que a gente tem, sei lá, a redução do tempo de entrega em cerca de 30% também, né? Consegue entregar a maioria em um dia, se for aqui em São Paulo, por exemplo, no Rio também gira em torno disso, mas ainda assim tem uma certa insegurança do cliente quando ele tem uma data que é inadiável, né? Assim, ele tem um aniversário, ele quer comprar um presente, e aí em vários casos também ele prefere ir na loja para ter certeza que a situação está 100% sob o controle dele, né? E esse processo para a gente, ele é muito saudável. Primeiro, porque ele constrói esse relacionamento com o vendedor.
Então, quando ele vai lá para pegar, ele fica conhecendo o vendedor, mesmo que, né, a gente até tem alguns benefícios ali para tentar, obviamente, né, executar um upsell ali nessa experiência que ele está chegando na loja, mas mesmo que isso não aconteça, isso já abriu toda uma série de oportunidades de CRM, de relacionamento, para a gente, né? O nosso CRM, quem aqui já recebeu, ele é um CRM mais humanizado, né? Não é aquela coisa... Tem também, né? Mas assim, ó, talvez o nosso diferencial é esse, é um CRM mais humanizado. Então, nesse momento que ele vai ali na loja e que ele tem essa experiência ali toda, né? Uma loja mais bonita, tem toda a questão, né, de integração com a marca, de efetivamente ver a coleção, né? O pessoal sempre se interessa por isso, chega lá e fala, nossa, que loja bonita. Agora, por exemplo, a gente está na campanha de namorados, né, com uma campanha super bonita, aí com a parte mais inclusiva. Então, isso vai lá, é claro que isso desperta no consumidor, né, uma percepção diferenciada, e isso ajuda demais a gente a construir todo o relacionamento. Então, isso talvez, Celina, seja o caso de uso mais interessante que a gente tem, né, efetivamente, de integração com o on e off, né, e construção dessa jornada que começa, né, o digital, né, que o mercado sempre falou tanto, né, começa efetivamente a jornada no ambiente, mas efetivamente ela é composta, né, com uma experiência também em loja. Não, assim, eu acho que existem várias vantagens, né, nessa questão do compre e retire, né? Quando a gente olha com relação ao cliente, apesar da nossa eficiência operacional de entrega ser bem elevada, a gente tem uma eficiência de 98% das nossas entregas, o cliente se sente mais seguro também com a compra do compre e retire, né? Ele acaba buscando essa conveniência também por questão da segurança. Mas não é só isso, tem o custo do frete, mas assim, eu acho que o que precisa de fato nessa jornada no compre e retire é que ela seja agradável para o cliente. A gente vai até um exemplo legal do compre e retire quando a gente olha para a jornada a gente costuma dizer lá na verdade no grupo RIEP, a gente toma decisões do 16º andar, né? Que é onde fica o nosso escritório ali localizado aqui em São Paulo. Do 16º andar é fácil você tomar algumas decisões. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente imaginava que para o cliente era mais fácil deixar o pedido já embalado na loja. Não, já vamos ter uma jornada sem fricção, a nossa modalidade de entrega é até 4 horas úteis, a gente tem 33% da nossa venda de clique e retira, com um crescimento de 2 dígitos, e a conversão na retirada também é de 1/3. 30% dos clientes que compram no nosso e-commerce para retirar, eles acabam adicionando um item adicional da compra. E aí, quando a gente fala um pouquinho dessa jornada, como ela funciona, né? Identificando essa questão que o cliente ele não gostava de ter o produto já embalado na loja, ele precisava ver se era de fato o que ele gostaria, que é o que ele comprou, se era aderente ao que ele tinha visualizado no e-commerce, as informações, etc. Então, dentro de uma escuta, por isso a importância de não tomar decisões do escritório apenas, a importância de enxergar a loja, de enxergar a jornada do cliente. A gente entendeu que o cliente, ele primeiro gostaria de observar o produto, depois a gente embalar. E aí a gente, de fato, estava atendendo uma prática que o cliente nosso gostaria de ter na hora da retirada. Mas a gente não aproveita essa jornada só nesse momento. Além do funil do e-commerce, que faz os disparos dos status do pedido, faturado, seu pedido já está embalado, já está separado, etc. A gente também faz um contato pela loja. É o time de vendas fazendo um contato muito mais individualizado com o cliente, customizado, personalizado, informando que ele vai ter uma condição especial de uma compra na retirada, que se ele comprou, um exemplo, uma Barbie, ele tem um acessório que ele pode agregar, um produto correlato, uma similaridade. Então a gente entrega o serviço. E muitas vezes, quando o cliente chega na loja, nessa jornada, ele já está relacionado até mesmo com o vendedor. Ele vai perguntar sobre a Maria, ele vai perguntar sobre a vendedora XPTO. Isso é o mais importante, que a jornada para o cliente, se ela seja agradável e seja simples, né? Que dentro do agradável ele também precisa ser simples para que seja uma dinâmica aderente com o que o cliente espera. Uma coisa que é legal que você citou aí, mas assim, uma coisa que os nossos vendedores tentam fazer na loja
é escutar o cliente, né? Que parece uma coisa muito simples, mas é fundamental, né? Então tem todo tipo de cliente. Tem cliente que ele vai chegar ali que efetivamente ele quer resolver o problema dele o mais rápido possível. E aí também não adianta você ficar querendo, né, construir toda uma experiência, ele quer chegar, a experiência boa para ele é chegar rapidamente ali. Então a gente tenta deixar toda a roupa dele, por exemplo, né, já separada, e aí tem uma espécie de um estoque, mini estoquezinho, né, que já é prático ali para ele acessar. Para esse cliente que chegar com essa situação, a gente conseguir rapidamente atender ele e ele sair. Só que durante a conversa, né, a roupa é sempre aberta na frente dele, né, questionado ele se ele tem alguma dúvida, né, questionado se ele quer experimentar, se ele quer ver mais alguma coisa. Né. Então, eu acho que abrir o leque e deixar o cliente escolher efetivamente o que ele quer fazer, né, é parte dessa experiência também fundamental para a gente. E como é que vocês fizeram para treinar o time de loja para a entrada desse compra e retire, para a entrada do digital? Como é que foi isso para vocês? Bom, essa eu vou ter que contar o que me contaram, né? Porque já estava, tinha parte que já estava implantado. Mas eu acho que tem cultura, né? O time, eu acho que é um pouco do que eu falei aqui, né? Quando o time vê valor nesse processo, né? Acredita e principalmente, né, não acredita que existe uma competição entre o online e o offline, né, e a experiência física ali da loja. Consegue ver esses dois processos, chamando corporativamente, né, como complementares, isso fica muito fácil, né? Efetivamente, eles têm interesse por isso, né? Eles têm interesse por construir essa experiência, exatamente porque eles sabem que quando eles entrarem em contato, por exemplo, com uma agenda influenciada logo em seguida com o cliente, se o cliente não tiver tido a experiência que ele gostou, provavelmente ele não vai, né, realizar uma nova venda e ele não vai ser comissionado por esse processo. Então, é claro que tem, né, uma questão de treinamento, né, de aculturamento e, né, estar muito próximo do vendedor, mas eu acho que o grande segredo é, de fato, né, fazer todas as pontas serem complementares e o modelo de negócio fechar. Isso que eu diria que é fricção. Sem fricção. Não, pegando muito dos pontos que o Matheus trouxe aqui, um pilar importante é o time estar treinado, né? Porque sem ele estar capacitado, ele não vai ter a condição de executar. Ele não vai se sentir à vontade a executar a tarefa. O outro ponto é como você engaja. Ele precisa ver valor. Ele precisa entender que o digital traz valor para ele, traz valor para o resultado dele, traz valor para ele ter essa questão do relacionamento com o cliente. O cliente é digital. Se ele não for digital, ele não vai conseguir ultrapassar a barreira do atendimento físico. Para ultrapassar a barreira do atendimento físico, ele precisa se adaptar ao digital. Então, ele acaba se engajando por esse aspecto, a questão da remuneração, dele ser comissionado, disso fazer parte do plano de negócio, também é importante. E o terceiro passo, que dentro desses dois eu acredito que ainda seja o mais importante, é como, nessa jornada de treinar, engajar, como você consegue levar isso de forma simples para o time. Você precisa ter uma linguagem diferente. Você não pode ter a mesma linguagem que você está estabelecendo um projeto dentro do escritório, a mesma linguagem para você falar com o pessoal de loja. Não, você tem que descer isso em uma metodologia de uma linguagem simples e objetiva que eles possam entender para poder executar na ponta. E como é que o futuro, o que vocês pensam de futuro? Nessa jornada sem fricção, o que é o próximo passo? Bom, eu acho que o exercício de futurologia é sempre, né, sempre interessante. Talvez no bar fique melhor, né, da gente pensar como é que funciona. Mas eu acho que é assim, talvez o conceito mesmo da omnicanalidade, né? O que o cliente quer, né? Então, vou falar algumas coisas, por exemplo, que a gente discute, né? Ele pode, por exemplo, ter uma oportunidade dele estar experimentando, né? Tá olhando lá, por exemplo, no e-commerce, algumas roupas, algumas dessas ele já quer comprar, algumas ele ficou na dúvida, né? Ele pode, por exemplo, mandar meio que reservar essas roupas numa loja
ou pedir para receber em casa, né? Porque ele está na dúvida se o tamanho dele vai ficar melhor naquela PMG, ele pode pedir para receber em casa, se ele quiser, ou ele pode preferir, né, ter o acompanhamento de um vendedor. Se ele quiser, inclusive, em casa, ele poderia agendar um horário com o vendedor lá, ou até pegar um vendedor que estaria disponível, né, e o vendedor ajudar. Assim, a gente pensa muito mais em cada vez mais direcionar o vendedor para um consultor, né, para uma pessoa que consegue ajudar ali na construção dessa jornada. É muito diferente ainda, né, gente? Assim, quando vocês fazem a compra, né, usando uma coisa que a gente discute internamente, por melhor que seja construído ainda a experiência de e-commerce no vestuário, ela é uma digitalização meio que de um outlet, se vocês forem perceber. Porque você chega ali, você tem que encontrar, você está procurando o seu tamanho, você está procurando as coleções ali, você está meio se encontrando isso. Quando você chega numa loja, é diferente, assim, o vendedor te fala, qual o problema que você tem para resolver, né? Qual oportunidade? O que é? Você tem uma festa? Qual festa que você tem? Né? É de dia ou à noite? Vai estar frio ou vai estar quente? Né? Essa jornada mais consultiva, né? Assim, de como é que a gente pensa muito que é esse o futuro, né? Na hora que a gente conseguir aproximar cada vez mais o online para isso, né? Com essa oportunidade de, né? E aí, em alguns casos ele vai querer experimentar, alguns casos ele vai querer ir na loja, alguns casos ele vai querer usar a loja simplesmente como ponto de devolução, né? Ele vai querer começar a montar o carrinho de compra dele na loja, em casa, ficou na dúvida, ele quer chegar lá e já falar assim, ó, eu queria ver o meu carrinho de compra aqui e queria concluir aqui. Dá para fazer isso? Dá. Aí eu costumo falar que a gente hoje vive um mundo que ainda é um mundo integrado. Talvez alguns anos atrás a gente não tivesse um online efetivamente integrado com o offline. Hoje eu falo que a gente tem, mas ainda é integrado, né? O futuro a gente passa por ter uma coisa só, né? Ser um ambiente efetivamente só, né? E que o cliente consiga resolver as múltiplas problemáticas dele de forma mais fluida, né? E mais próxima, com a comodidade em diversos casos de estar na sua casa, mas com a experiência diferenciada que você consegue ter indo para uma loja física. Assim, tem uma questão de complementariedade aqui com o Matheus. Eu ainda sou do conceito do básico bem feito. Eu acho que a grande transformação digital nossa ainda está em fazer o básico bem feito. A gente precisa olhar de fato, colocando numa pirâmide, a base, o cliente e a loja, a gente precisa olhar de fato o que o cliente está necessitando. Dentro da própria loja, dentro das nossas próprias melhores práticas, a gente pode trazer soluções e multiplicar isso para outros clientes. Executar isso de forma, com gerenciamento de rotina, no gerenciamento da loja, no dia a dia, para que possa ter um padrão. O cliente que vá numa franquia, ele tem o mesmo atendimento, ele vai numa loja, ele tem o mesmo atendimento, quando ele está no nosso canal digital, no online, falando pelo WhatsApp, ele tem o mesmo atendimento. Então, acho que a gente trabalhar muito forte nesse pilar básico, com a aprendizagem validada e trazendo as ferramentas, a tecnologia de uma forma inteligente para entregar o que o cliente, a expectativa do cliente, eu acho que a gente consegue atingir aí a grande transformação digital. Arrasou. Gente, a gente tem 2 minutos. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? 2 perguntinhas. Microfone. Alguém tem um microfone para dar aqui? Aqui, ó. Por favor. E tá sem som. Muito bom estar aqui com vocês, ouvindo vocês dois. A pandemia, muita gente falou que as lojas físicas, depois da pandemia, iriam se acabar. E a gente vê que não, que é o modo de fazer agora que ficou diferente. Uniu o online com o offline. Isso é muito bacana. Então, na percepção de vocês, loja física continua sempre. Continue cada dia mais inovadora. Eu acho que, assim, primeiro, ótima pergunta, assim,
hoje em dia, talvez um dos itens de planejamento estratégico nosso mais importante é exatamente como é que a gente digitaliza cada vez mais a experiência da loja física, né? Então, continua crescendo, esse é o ponto. Se a gente olha os números nossos, ela está crescendo praticamente no ritmo do e-commerce também, né? Então, assim, essa complementariedade, ela é, de fato, muito clara para a gente, e isso é uma coisa que não tem, né? Nós não temos nenhuma dúvida com relação a quão importante é ter uma loja física. Inclusive, a gente tem marcas do grupo, né? A BAL, por exemplo, que fez o caminho contrário, começou só no ambiente de e-commerce e a gente percebeu a necessidade de ter uma loja física e os resultados que a gente atinge com a loja física têm sido fantásticos, né? Então, isso... A loja física, ela continua a ser um pilar estratégico muito importante para cada empresa. Eu acho que cada segmento, cada companhia precisa entender qual o tamanho que ela precisa ter hoje, aonde ela precisa estar, porque ela é um complemento, né? Tanto uma extensão de entrega quanto de estoque. Então, ela é um papel fundamental também na distribuição. E quando você também pode utilizar a loja física para fazer um atendimento de escala, né? Seu time precisa estar preparado também para poder fazer o atendimento desse cliente digital. Porque no momento que ele não está tendo uma demanda de visitantes muito alta, não está tendo o cliente ali na loja, ele precisa estar aderente a fazer o atendimento digital. E aí você tem essa complementariedade, o físico e digital caminhando um pouquinho com mais consistência e mais juntos. Vamos fazer o jabazinho aqui, né? Opa, tem o jabazinho. Oh, super importante, galera. A gente aproveitou aqui a complementariedade das marcas, né? E a gente está com a collab. Isso aqui nem estava muito planejado, mas a gente aproveitou, né? Então nós temos uma collab, fizemos uma parceria aí com a Mini Reserva. Então nós temos o tênis do Solzinho, uma edição super limitada, e a gente trouxe aqui para o evento com 25% de desconto. Então, quem tiver interessado, tiver aquela criança, tiver aquele presentinho, que na verdade aqui não é presentinho, aqui é um presentão, um presentaço, produto de baita qualidade. Quem quiser, clica no QR Code ou pode usar também o cupom VTEXDAY. Show de bola. Arrasou, gente. Muito obrigada, Felipe e Matheus. O próximo é Casa e Vídeo Le Biscuit com Balarote. Obrigado.